Fala, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, o Vasco aí vai jogar contra o Palmeiras no próximo domingo. E ontem, após vencer o Cerro Porteño na Libertadores, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deu aquela cutucada no Vasco, cara. Vamos falar aí do que disse o técnico português do Palmeiras. Já começou a chorar, né? Daquele jeito. Quem acompanha o futebol sabe o jeito que é o técnico do Palmeiras. O cara é muito chorão. Também vamos falar aqui dos reforços que o Vasco contratou. O Carabajal já está à disposição do Vasco, já pode enfrentar o Palmeiras. Também vamos falar do Josh Wander, que vai vir ao Rio de Janeiro para assistir o jogo contra o Palmeiras e também acompanhar os desdobramentos aí da briga do Vasco aí para conseguir gerir o Maracanã. Fique até o final, muita coisa pra gente falar hoje, mas já vai deixando o like aí, cara. Clica no gostei, é muito fácil. Se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito. Falta muito pouco pra gente chegar a 190 mil inscritos. Ativa o sininho das notificações aí pra você receber os vídeos aqui do nosso canal. Bom, pessoal, o sócio fundador da 777 Partners, Josh Wander, estará no Rio de Janeiro para acompanhar o Vasco e Palmeiras e também para marcar presença e acompanhar os desdobramentos dos rumos da administração do Maracanã, algo que interessa a empresa norte-americana que detém aí a SAF do Vasco. Josh Wander chegará no Rio de Janeiro junto com o diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, que participou de reuniões com a 777 Partners lá na Europa. O executivo norte-americano é uma das principais figuras da empresa que controla a SAF do Vasco e detém vários outros clubes aí pelo mundo. O Josh vê a questão do Maracanã como algo prioritário e fez questão de viajar até o Rio de Janeiro para marcar presença e acompanhar aí de perto essa polêmica que envolve a dupla Fla-Flu, o governo do Rio de Janeiro, contra o Vasco, né? Porque todos eles querem ver o Vasco longe do Maracanã. A última vez que o Josh esteve no Rio de Janeiro foi justamente para se reunir com o governador Cláudio Castro para falar sobre o Maracanã. O encontro aconteceu no dia 1º de setembro do ano passado. A reunião contou ainda com a presença de outros executivos da 777 Partners, como Juan Ciniegas, Nicolás Maia, além do CEO do Vasco da SAF, Luiz Melo. Uma nova reunião da 777 Partners com o governador Cláudio Castro aconteceu em dezembro, dessa vez apenas com a presença do Juan Ciniegas e Luiz Melo. A disputa pela administração do Maracanã tornou-se aí uma batalha judicial, já que ontem a Justiça intimou o governo do estado do Rio de Janeiro para responder à ação do Vasco até a próxima segunda-feira, às 14 horas da tarde. A decisão saiu após o Vasco pedir uma liminar para que impeça a renovação automática da cessão do TPU do Maracanã para a dupla Fla-Flu, né? Isso aí é meio que o direito de uso do Flamengo e também do Fluminense. O governo do Rio de Janeiro está disposto a renovar com a dupla Fla-Flu, sem sequer ouvir a proposta do Vasco, sem sequer considerar a possibilidade do Vasco gerir aí o consórcio do Maracanã. Infelizmente a situação foi parar na justiça, porque a gente sabe que o governador do Rio de Janeiro, ele tá cagando pro Vasco, né, cara? Ele tá nem aí pro Vasco, só se importa com o seu timeco. A gente espera que a justiça seja feita, né? Que o Vasco tenha sim o direito de jogar no Maracanã quando ele bem entender e que faça parte aí do consórcio para poder gerir o Maracanã de maneira profissional e de maneira responsável, coisa que não é feita hoje pela dupla Fla-Flu. E para você, torcedor, o que você espera dessa briga jurídica aí do Vasco com o governo do estado do Rio de Janeiro para resolver essa situação do Maracanã? Torcemos para que o Vasco consiga aí e que dê um basta nesses interesses, né, que sempre prevalece aí em governantes aqui no Brasil. Os políticos sempre tendem a ir no lado que mais favorece a eles, né, cara? Pra gente não sair aqui descascando inúmeras coisas podres que existem aqui nesse país, né? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Bom, pessoal, na primeira janela de SAF do Vasco aí nesse ano, terminou com 16 contratações. Ontem se encerrou aí o período de contratações aqui no futebol brasileiro e o último reforço contratado do Vasco foi o argentino Gabriel Carabajal, jogador que já vai estar à disposição do técnico Maurício Barbieri para o jogo contra o Palmeiras. Ele já está registrado no BID da CBF, já se juntou ao elenco do Vasco, já teve seu primeiro treinamento, inclusive já tem até na Vasco TV aí o jogador já treinando com os novos companheiros. Mas além do Carabajal, o Vasco contratou aí outros 15 reforços, né? 16 contando aí com o meio argentino. Foram eles aí o goleiro Léo Jardim, o goleiro Ivan, o lateral direito Pumita Rodrigues, Paulo Henrique, também lateral direito, os zagueiros Léo Pelé, Robson Bambu, Capasso, lateral esquerdo Lucas Piton, os volantes De Luca, que veio aí do Bahia, também o Matheus Cocão, que agora quer ser chamado de Matheus Carvalho, jogador que veio do Náutico, o volante Andrei Santos, que veio emprestado do Chelsea ao Vasco, o Jair, que veio do Atlético Mineiro, também o meio-campista recentemente contratado, o Carabajal, que veio do Santos por empréstimo, e os atacantes Orejano, Juan Seco e também o Pedro Raul. Esses foram os reforços contratados do Vasco
nessa primeira janela de transferências, né, cara? A gente espera que o Vasco consiga aí trazer mais reforços no meio do ano, porque se o Vasco estiver lutando por coisa grande no Campeonato Brasileiro, vai precisar contratar jogadores mais pesados, né? Jogadores mais cascudos, para trazer uma experiência e trazer qualidade ao time do Vasco, para o Vasco sim se consolidar um postulante, talvez, a uma Libertadores, ou quem sabe até mesmo um milagre, um título brasileiro, né? Seria algo maravilhoso para o torcedor vascaíno, depois de tanto tempo jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, ver o Vasco fazer uma boa campanha, um Brasileirão consistente e ainda conquistar grandes coisas, é tudo que o torcedor quer, né? É tudo que o torcedor precisa e merece. A gente espera que o Vasco consiga aí fazer um grande campeonato, mas também caso o Vasco não consiga fazer esse grande campeonato e lute para não voltar para a Série B, tem que contratar do mesmo jeito em julho, porque vai precisar reforçar a equipe para fugir do rebaixamento, né? Caso o Vasco esteja lá embaixo, né? A gente espera que isso não aconteça. Mas é uma possibilidade, é sempre bom a gente falar sobre isso aqui no nosso canal, para o torcedor ficar bem ciente do que pode acontecer, né? O Vasco tem que ter um planejamento para as duas ocasiões. Na minha opinião, o Vasco tem sim elenco para ficar pelo menos ali no meio da tabela. O elenco de hoje é para o Vasco jogar a Sul-Americana. Mas se contratar talvez mais 5 reforços, jogadores de qualidade, com nível, com status de titular, aí sim dá para pensar em coisa grande, em uma vaga direta a Libertadores, sem ser pré-Libertadores, e quem sabe até mesmo um título brasileiro. Se ano passado o Fluminense, com um elenco limitadíssimo, lutou até o fim pelo Campeonato Brasileiro, por que o Vasco, com dinheiro, podendo ter um elenco melhor ainda, por que não vai sonhar com isso, né? Torcemos que o Vasco faça um bom jogo no domingo contra o Palmeiras e que dê uma boa resposta aí a essa mídia, né, que sempre trata o Vasco como um clube que vai sempre cair no Campeonato Brasileiro. E para você, torcedor, tá de bom tamanho esses 16 reforços, mais de 100 milhões investidos em contratações. Se você gostaria de ter visto mais alguém vestindo a nossa camisa, precisava ter contratado alguns outros jogadores, né? Se fosse um outro dirigente, melhor do que o Paulo Brax, teria feito um serviço melhor, teria feito um trabalho melhor em contratações. E o Vasco hoje talvez teria um elenco melhor. Mas já que é isso aí que temos, vamos apoiar esses jogadores e torcer para que em julho o Vasco faça mais contratações interessantes, jogadores aí com status de titular. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aí do técnico do Palmeiras, né, cara? O Abel Ferreira, inclusive, não estará à beira do gramado, assim como o Maurício Barbieri. Ambos foram expulsos aí na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Abel Ferreira foi expulso contra o Cuiabá e o Maurício Barbieri foi expulso contra o Atlético Mineiro. Porém, ontem, após a vitória do Palmeiras frente ao Cerro Porteño, em casa, né, jogando em São Paulo, por 2-1, o técnico do Palmeiras falou do desgaste da equipe do Palmeiras e, ao mesmo tempo, deu aquela cutucada no Vasco. Ele falou que o Vasco teve a semana livre, algo que o Palmeiras não teve, né, cara? O Palmeiras aí que jogou a Libertadores teve que suar a camisa para conseguir virar o jogo contra o Cerro Porteño e com certeza os jogadores se desgastaram mais. E comparou o momento atual das duas equipes, né? O Vasco teve a semana livre, não teve jogos nenhum, até porque o Vasco, infelizmente, está eliminado da Copa do Brasil e não joga a Libertadores, né? E o Palmeiras teve a semana cheia. Na minha opinião, o técnico do Palmeiras está reclamando de barriga cheia, né, cara? Já começou o chororô aí sem necessidade alguma. Gostaria muito que o Vasco estivesse no lugar do Palmeiras, né? O Vasco tivesse vencido ontem o Cerro Porteño de virada em São Januário na Libertadores, que o Vasco ainda tivesse chance de ser campeão da Copa do Brasil, que o Vasco fosse o maior favorito aqui para ganhar o Campeonato Brasileiro e também o título da Libertadores. Queria muito trocar de lugar com o Palmeiras, né? O técnico do Palmeiras está reclamando de barriga cheia. Eu duvido se ele estivesse no lugar do Vasco hoje, se ele estaria trabalhando no futebol brasileiro. Mas, na minha opinião, o que esse técnico tem de bom, ele também tem de chorão, né, cara? Já é costumeiro, já é corriqueiro aí desse treinador reclamar bastante aqui do futebol brasileiro, mas eu espero que o Vasco faça assim o que tem que fazer, né? Vencer o Palmeiras no domingo no Maracanã, mais de 55 mil ingressos vendidos, o torcedor vai lotar o Maraca para empurrar o Vascão para vencer o Palmeiras, quem sabe aí uma primeira colocação do Brasileirão seria algo maravilhoso, né? Vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo e que consiga essa vitória e que deixe esse chorão chorar para lá, né, cara? Porque não vai falar do Vasco aqui, um cara que pegou o elenco do Palmeiras com vários jogadores de qualidade, jogadores de seleção, jogador que jogou Copa do Mundo. Queria ver ele se ele conseguia fazer esse bom trabalho aí no Vasco, né? Deixa aí nos comentários aí o que você acha do Abel Ferreira, essas declarações que ele deu aí, meio que cutucando o Vasco, devido ao Vasco estar com a semana livre e o Palmeiras não. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.